salve Maria! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Dessa vez lançando um episódio com atraso, veja só que escândalo! Nesses 5 anos de apostolado, 5 anos de podcasts, eu acho que é a segunda vez que o podcast atrasa, hein? Nosso compromisso, nossa fidelidade com os nossos ouvintes aqui é levada a sério. Só um motivo muito grave realmente pra gente não gravar, né? E dessa vez o que aconteceu? Eu fiquei sem voz. Na semana de gravação do episódio, fui acometido aí por uma inflamação na garganta, fiquei quase uma semana sem falar, mas agora tô aqui inteirinho, com 2 dias de atraso, só lançando esse podcast mais que especial para vocês. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que esse episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o 19º episódio da 6ª temporada e hoje nós vamos falar sobre o Adventismo do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia todo mundo conhece, né? Aquele grupo que guarda o sábado. Nós poderíamos chamá-los de protestantes aqui, mas a verdade é que nem todos os protestantes reconhecem os Adventistas como um movimento dentro do protestantismo. Alguns chamam de seita, a relação ali é meio complicada. E para conversar comigo sobre esse assunto, nós temos aqui o grande João Deboni, pela primeira vez aqui no Cooperadores da Verdade, ele que já foi adventista do Sétimo Dia. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Peter, queridos ouvintes do Cooperadores da Verdade. Prazer estar aqui contigo, agradeço pelo convite. João, muito obrigado, você volta já, tem alguns recados aqui. Gente, olha só, esse podcast ele chega até você com o oferecimento da nossa Escola de Apologética Católica e do nosso Cooperadores Clube. A Escola de Apologética está com o site no ar agora, né? Nós já temos cursos lá para você se inscrever. Alguns cursos estão com as inscrições abertas, outros estão com as inscrições fechadas. Você pode aguardar que a gente vai anunciar quando abrirmos novamente, né? Então entra lá, escoladeapologética.com.br, porque muitos outros cursos ainda virão, se Deus quiser, a gente está só começando. E o nosso propósito com a Escola de Apologética é oferecer subsídio, oferecer conteúdo, oferecer um estudo sério para que você expanda o seu conhecimento sobre a nossa fé e saiba explicá-la e saiba defendê-la como um verdadeiro soldado de Cristo. E o Cooperadores Clube é a plataforma de membros do Cooperadores da Verdade, onde você se associa ao Cooperadores da Verdade, nos ajuda mensalmente a sustentar e fazer crescer cada vez mais esse projeto e, em troca, recebe aí alguns benefícios, brindes, sorteios, descontos, conteúdo extra também. Então, se você gosta dos nossos podcasts, se você já aprendeu algo com a gente, quer retribuir de alguma forma esse aprendizado que é gratuito que a gente oferece aqui, você pode nos apoiar a partir de R$5, né? É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube, que lá você vai encontrar todas as informações e todos os links para se inscrever. A partir de R$5 por mês, tá? Lembrando, você não está comprando conteúdo extra, você não está comprando um pacote de benefícios, você está nos apoiando de acordo com a sua generosidade e a gente busca retribuir, então, com esses benefícios, com esses brindes, com esses descontos, a sua generosidade. Então, é uma troca de virtudes, certo? Ninguém está fazendo comércio aqui com o Cooperadores Clube. Essa não é a nossa intenção. Por isso que, inclusive, você pode escolher desde os valores mais baratinhos até os mais caros, né, de R$5 até R$100 para se inscrever e todos recebem o mesmo benefício. Não tem essa de categorizar os benefícios de acordo com a doação, tá certo? Todos recebem a mesma coisa, porque o objetivo do clube é sustentar, manter e fazer crescer o nosso apostolado. No mais, acesse o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, o nosso canal no YouTube que está quase habilitado para ser monetizado, ele ainda não é monetizado, mas daqui a alguns dias a gente já espera que seja, faltam algumas horas de visualização só, e aí o nosso trabalho por lá também vai gerar aí alguma renda para sustentar o nosso apostolado, então a gente conta também com a participação de vocês lá no YouTube, assistindo, compartilhando, comentando os podcasts, os vídeos que a gente lança por lá, porque tem muito conteúdo bom lá também, viu? Os links para você acessar tudo isso tá lá no post desse episódio no nosso site, tá bom? Os recados são esses, agora o João volta aqui para a gente começar a conversar sobre o Adventismo do Sétimo Dia.
João, meu caro, eu anunciei você aqui como um ex-adventista, né, lá no início do programa. Então eu queria que você contasse pra gente, vamos começar o nosso assunto aqui, falando um pouquinho da sua experiência no adventismo, pode ser? Como é que você conheceu a igreja adventista, por quanto tempo você ficou lá, quais as funções que você ocupou, né? E depois a gente vai conversando um pouquinho sobre esses pontos e vai contando também um pouquinho da sua história de conversão, pode ser? Pois bem, então, meu caro, antes de mais nada, permita-me fazer uma breve apresentação. Me chamo João Deboni, como apresentado por ti. Moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já estou aí com 39 anos, quase por completar os 40. E sempre não, né? Mas buscando a verdade, acabei me deparando com o cristianismo, digamos assim, lato sensu, na fase adulta, e isso se deu através de uma experiência adventista. Eu trabalho numa instituição financeira e lotado na capital, desde que ingressei nessa instituição financeira, acabei em determinado momento sendo convidado para uma experiência profissional no interior do estado e aceitei. E ao ir para essa cidade no interior, acabei deixando na capital minha esposa e filhas, e lá, na intimidade, sozinho, eu tive a oportunidade de escutar um programa de rádio muito bom, diga-se de passagem, que pouco tempo depois eu acabei descobrindo que era um programa de rádio de cunho adventista, de pautas adventistas. E eu acabei me tornando amigo daquele locutor e não demorou, estávamos estudando a Bíblia sob a diretriz, a guia do credo adventista, digamos assim. Nesse momento você não participava dos cultos, nada assim, era só realmente o estudo bíblico ali, né? Não, justamente, eu não participava de nada de forma mais regular, digamos assim. Eu eventualmente fui a uma missa ou outra no tempo que antecedeu esse meu primeiro contato com o adventismo, mas nada significativo, muito pelo contrário. Então eu não tinha uma base qualquer acerca de teologia. Então, ao me deparar com esse programa de rádio e me tornando amigo, né, do locutor, eu passei a estudar com ele as doutrinas adventistas. E sem muitos questionamentos que acabaram por ocorrer no futuro, eu fui aceitando aquilo que me era ensinado. Isso foi no ano de 2014, final de 2014, o que acabou culminando com o meu batismo em outubro de 2015. Ou seja, nós ficamos pelo menos 10 meses fazendo esses estudos. E eu, portanto, né, ao cabo, aceitei o convite para o batismo e me batizei naquela denominação religiosa. Passado o tempo, eu acabei me envolvendo com a igreja ou com a seita, né? Enfim, e passei nesse envolvimento a liderar, né, de certa forma, quando tive a oportunidade. Passei a integrar também o que é conhecido como o Ministério da Música de uma das igrejas aqui de Porto Alegre. Passei a cantar, né, junto a alguns amigos também. Aliás, diga-se de passagem, a qualidade musical dos adventistas é fora do comum, né? Fora de série. A qualidade da música adventista é acima da média. E exceto pela minha passagem por lá, mas tudo bem. Mas, de fato, eles são muito bons em música mesmo e há de se registrar. Então, nessas minhas experiências, eu acabei vivenciando algumas situações que me fizeram refletir acerca de algumas coisas. E aquilo, com o tempo, passou a me gerar incômodo, inquietação. Então eu decidi estudar aquilo que é comum no meio adventista, é conhecido como as suas doutrinas distintivas. Ou seja, aqueles aspectos da doutrina que distinguem a igreja adventista das outras denominações protestantes. E como tu bem cunhou, dentro do próprio protestantismo, o adventismo não é reconhecido como uma denominação protestante. E você chegou a ocupar algum cargo na igreja? Foi pastor, algo assim, não? Ou ficou mais ali no Ministério de Música, liderando os louvores? Antes do Ministério de Música, não como líder, né, como ministro de louvor, mas sim como componente de um grupo masculino de canto. Antes dessa experiência, eu fui diretor, eles chamam de diretor de igreja, uma pequena igreja no interior do estado por alguns meses. Se eu fosse uma espécie de pastor, assim? Um subpastor, digamos assim. Entendi. O pastor, ele tem as suas prerrogativas, né, e incumbências que são próprias do pastorado, e você não
Não há outro que possa exercer tais funções a não ser o pastor. Por outro lado, a parte de administração, a parte de pregação, essa sim, o diretor, o ancião da igreja, ele pode fazer. Então foi esse o papel que eu desempenhei nessa cidade do interior. Não, legal. Tô te perguntando porque eu realmente, assim, não conheço muito dessa questão organizacional da Igreja Adventista. Quanto à doutrina, eu até conheço alguma coisa porque já tive alguns conhecidos adventistas com os quais conversei sobre questões doutrinais, com os quais já debati sobre alguns pontos também. Mas, assim, conheço superficialmente também, né? Então, vou te encher de pergunta hoje aqui, tá? Então, pessoal, só para vocês ficarem ligados aqui, a gente vai falar sobre a origem da Igreja Adventista, a gente vai falar sobre alguns pontos doutrinais, na medida que o João vai colocando para a gente aqui o próprio testemunho dele, né? As coisas que ele foi descobrindo, as coisas que ele foi estudando, tá bom? Então, João, a palavra é sua, tá bom, meu caro? Fica à vontade aí. Mas então, ao me debruçar sobre as conhecidas e chamadas doutrinas adventistas, eu de fato encontrei sentido às minhas inquietações, porque passei a verificar uma série de incongruências e fragilidades à medida que ia me aprofundando nesse ou naquele assunto. E isso, naturalmente, me causou surpresa num primeiro momento, e aí a gente começa a experimentar em cadeia alguns sentimentos, né? Foi frustração, foi desapontamento, foi medo, por que não dizer, porque, afinal de contas, se eu estava me deparando com algo que até pouco tempo era uma verdade absoluta e eu me deparo com aquela verdade a desmoronar, a minha vida e a da minha família circunscrita, né? Ordenada em torno daquilo, e aquilo desmorona, foi muito impactante. Mas eu não titubeei. Nessa época, sua família já participava com você? Já participava comigo, comigo. Deve ter sido difícil. Sim. É sempre uma situação bastante complicada essa questão, e isso, de certa forma, contém muita gente ao se deparar com as questões com as quais eu me deparei, e eu não quero aqui fazer nenhum juízo, né, acerca de como que as pessoas encaram, né, essa realidade, mas é evidente que é uma grande dificuldade. Tu tem uma vida ordenada em torno daquele círculo de pessoas, daquela rotina, a pessoas que estão vinculadas à instituição do ponto de vista empregatício, inclusive. Então, é uma situação bastante delicada. Mas eu me submeti ao peso da verdade e não pude permanecer onde estive por conta das coisas que descobri, né? E eu posso citar aqui, né, a gente chegou a organizar alguns tópicos para a gente tentar, de forma muito rápida, passar por eles, alguns desses pontos. Exatamente. A dificuldade de falar do Adventismo, Peter, ela é muito grande, porque ele é uma espécie de colchão de retalhos, um Frankenstein doutrinário, um Frankenstein teológico. São subtemas que compõem um dos artigos de credo dos adventistas, e cada tema ele tem a sua complexidade, e é uma complexidade de fato extensa, os pontos se vinculam um no outro, e daqui a pouco tu já está versando sobre uma outra temática, e a grande verdade é que tudo isso é complexo em torno de insustância, assim. Esses pontos eles não se sustentam. Sim. Então muita gente, ao cogitar enveredar para essa pesquisa, acaba até, creio eu, deixando de lado ela tamanha complexidade, por conta dessa fragmentação toda. E ao citar aqui alguns pontos, a gente já vai poder ter uma ideia disso que eu estou dizendo. Veja, é bom que a gente pudesse, mesmo que de forma rápida, podendo aprofundar no futuro, alguns pontos. Veja, o início da Igreja Adventista... Excelente, eu ia te perguntar isso mesmo. Quando começou a Igreja Adventista? Quando que foi o início de tudo, assim? Porque eles não me parecem ser um movimento que tem origem lá na Reforma Protestante, né? Não, é bastante posterior. A Reforma data do início do século XVI, e o movimento adventista ele data de meados do século XIX.
O movimento adventista ele tem início com o movimento millerita. O movimento millerita é um movimento organizado em torno da mensagem de William Miller, também conhecido como Guilherme Miller. Guilherme Miller, em meados da década de 1830, se não me falha a memória, ele era membro da Igreja Batista. Ele, ao se debruçar sobre as Escrituras, acabou tirando uma conclusão a respeito do livro de Daniel, acerca do versículo 14 do capítulo 8 daquele livro, no qual é dito que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Guilherme Miller, a partir desse versículo, ele conseguiu a proeza de dizer que Cristo voltaria em outubro de 1843. Veja que para que eu explicasse como que ele chegou a esse cálculo, eu teria que adentrar naquela complexidade que eu já citei anteriormente, mas eu vou tentar, de en passant, ir em todos os pontos e, repito, me coloco à disposição para a gente aprofundar cada um no futuro, se for o caso. Então, ele chega à conclusão que Cristo voltaria em outubro de 1843, a despeito da exortação categórica e literal desse próprio Cristo, que ao ser perguntado, a respeito de qual seria o dia da sua vinda, disse aos seus discípulos que não lhes era dado conhecer os tempos e os dias, que aquilo pertencia somente ao Pai. Mas William Miller teve a proeza de interpretar Daniel 8,14 e parece que fazer vista grossa para essa passagem dos evangelhos. Então ele consegue, com isso, uma capacidade oratória e de persuasão muito grande, convencer naquele período histórico, nos Estados Unidos, dezenas de milhares de pessoas. Pessoas essas que, por aderirem àquela mensagem, passaram a vender as suas propriedades. Caramba, é isso aí mesmo? Aconteceu? Aconteceu. Venderam suas propriedades, doaram suas propriedades. Isso causou, imagine-se, uma grande instabilidade, dentre os meios familiares. E ele conseguiu tamanha façanha, e isso teve um alcance muito grande. A mensagem millerita, ela repercutiu nos Estados Unidos naquele período. Nesse tempo aí, você me corrija se eu estiver errado, mas os Estados Unidos, os protestantes americanos já estavam vivendo um período de grande avivamento, assim, né? Exatamente. Havia esse movimento e nessa esteira, Guilherme Miller consegue surfar a onda, digamos assim. Então, ele cria o próprio movimento e o movimento encontra uma família, também, se não me falha a memória, de origem metodista. Veja, eu acabei não colocando algumas datas importantes na minha passagem pela igreja. Eu entrei no final de 2014, me batizei em outubro de 2015 e saí em outubro de 2019 por conta desses estudos. Então, de outubro de 2019 para cá, eu parei com esses estudos porque já não me era mais necessário. Então, alguns aspectos eu não os encontro na minha memória, mas eu tenho, inclusive, algo escrito sobre esse ou aquele ponto. Então, me perdoe se eu for impreciso aqui em algumas datas ou em alguns aspectos, como, por exemplo, não lembrar se Ellen White era de fato metodista. Me parece que era. Não, mas pode seguir. Qualquer coisa o pessoal corrige aí nos comentários, mas tá tudo certo. A mensagem de William Miller, então, encontra a família de Ellen White, uma menina que, na sua adolescência, junto com seus familiares, aceita a mensagem de William Miller e passa a pregar dentro da sua comunidade religiosa até o momento em que foram expulsos de lá, porque a comunidade religiosa não aceitou a ideia de que Cristo voltaria em 1843, cerne da mensagem millerita. Mas eles aceitaram e passaram a encabeçar o que podemos dizer de um núcleo, daqueles mensageiros. Ocorre que em 1843 chegou 22 de outubro de 1843, para sermos precisos nesse ponto, e Cristo não voltou, naturalmente. Uma grande frustração aconteceu, a gente ri, mas... Sim, hoje é cômico, mas deve ter sido um desastre na época. Imagina só a situação do pessoal. Perfeito, mas é cômico em última análise, mas certamente foi trágico. E isso gerou um grande desapontamento, mas eles voltam para as Escrituras e eles conseguem uma proeza ainda maior. Eles conseguem chegar à conclusão de que eles haviam errado o cálculo. E ao invés de 1843, o cálculo certo era 1844. Eles mantiveram o dia 22 de outubro e jogaram para um ano depois. E aquilo deu uma sobrevida para a mensagem e ficaram por mais um ano aguardando. E tentando motivar outras pessoas para que aderissem, pois, afinal de contas, eles criam no que eles estavam dizendo. E eles estavam anunciando o final do mundo para dali a alguns dias. E a gente sabe muito bem
que a força da persuasão, né, ela pode fazer com que uma mentira se torne verdade para aquele que de fato acredita, né? E não foi diferente, foi exatamente isso que aconteceu. E, como nós bem sabemos, Cristo não volta não retorna, não advém. E aí a frustração ela vem mais uma vez a lançar por terra aquela mensagem. Guilherme Miller dessa vez se dá por vencido e tira o seu time de campo. Enquanto isso, outros que participaram daquele núcleo insistem de que aquele gosto amargo, né, da frustração, ele deveria ser explicado de alguma forma. Então eles se mantêm em torno daquele ambiente, daquela atmosfera, e eis que um dos pioneiros chamado Irã Edson, também, se não me falha a memória, foi esse. Ele, ao caminhar próximo de sua casa, ele, olhando para o céu, ele tem uma visão. Visão essa que mostraria o Senhor Jesus Cristo saindo de um lugar onde ele se encontrava até então no céu e adentrando em outro, como se ele trocasse de repartição. E ali surge a mensagem que foi a ressignificação encontrada por aqueles homens e mulheres para a grande frustração da mensagem da volta de Cristo em 1844. Ou seja, passa-se a pregar que houve um erro quanto ao acontecimento, mas não quanto ao cálculo. Ou seja, em 22 de outubro de 1844, algo aconteceu, mas não foi a volta de Cristo e nada também aqui no plano temporal. E sim, Cristo no céu, ele passa numa analogia ao santuário terrestre construído por Moisés, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo no céu e inicia uma obra de juízo investigativo. Excelente, agora a coisa começa a ficar boa, vamos lá. Eu vou tentar ser breve e me fazer compreender. O santuário celestial, conforme construído por Moisés, a pedido de Deus, né, no início da história do povo hebreu, terrestre. O santuário terrestre, exatamente, o tabernáculo, né, que era transportado enquanto eles, ainda na condição de nômades, percorriam o deserto até a terra prometida. Ele era composto por 3 partes: o átrio, a entrada, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, ele, uma vez por ano, ele era purificado pelo sumo sacerdote para fazer expiação de pecado. Então, diariamente os sacrifícios eram oferecidos no templo e uma vez por ano, o sangue era retirado do lugar santíssimo como um ato simbólico de expiação de pecado. Os adventistas do 7º dia, no seu início, nos seus primórdios, ainda não do 7º dia, eles conseguiram fazer essa ressignificação absurda para a mensagem frustrada de Guilherme Miller. E se mantiveram em torno dela e passaram a pregá-la. E, exitosamente, eles conseguiram manter em torno de si muitas das pessoas que não desistiram, ainda que após 2 fracassos, muitas pessoas permaneceram e aquela mensagem foi ganhando corpo. Enfim, passado algum tempo dessa ressignificação de outubro de 1844, o sábado surge dentro daquele grupo como sendo também um ponto a ser considerado. E eles passam a guardar o sábado como tendo sido o mandamento esquecido, o mandamento que foi alterado pela grande meretriz, no caso, a Igreja Católica. Sim. Então, aí a gente já pode entrar não só no outro aspecto, mas como o aspecto principal da doutrina adventista, que é a guarda do sábado. A guarda do sábado é posterior, então, não surgiu lá no início. Não surgiu lá no início. Ela surge... Percebe que o movimento millerita, ele é um agrupado de membros de diversas denominações religiosas, ao passo que Joseph Bates, se não me engano, Joseph Bates era batista, não sei se do 7º dia, mas se não do 7º dia, recebeu influência dos batistas do 7º dia para... já tinha os batistas, então, que guardavam o sábado, é isso? Já tinha. Havia os batistas do 7º dia, são precursores na guarda do sábado dentro da era cristã. Isso, se não me engano, é um grupo que remonta ao século 17 ou 18, o início. Mas, enfim, o sábado se torna a grande doutrina distintiva. E a denominação passa, então, a se chamar Adventista do 7º dia. O próprio nome é confuso, que é Adventista no sentido de que espera a volta de Jesus, e 7º dia porque guarda o sábado. Então, Adventista do 7º dia. Essa é a explicação simples acerca do nome. Então, o sábado para o Adventista do 7º dia é um grande ídolo, verdade seja dita. Você não consegue
travar um diálogo com o Adventista do sétimo dia acerca de qualquer assunto, sem que ele não enverede para o sábado. Ele tem uma inclinação para o sábado, como o metal tem para o ímã. Ele não consegue fazer qualquer outro debate. Se tu propor determinado assunto, aquele, ele vai te perguntar, tá, mas me mostra na Bíblia onde que houve a mudança do sábado para domingo. Então, aliás, essa é uma crítica que eu já vi adventistas fazerem ao próprio movimento protestante. Por quê? O protestantismo diz seguir o sola escritura. No entanto, na Escritura não existe uma ordem expressa de mudança do dia do Senhor do sábado para o domingo. Então, os protestantes que dizem aí protestar contra as doutrinas católicas, protestar contra o erro e seguirem somente a Escritura, eles estão seguindo, na verdade, uma doutrina católica ao aderirem ao domingo. Essa é uma crítica bem recorrente dos adventistas para com os protestantes, né? Justamente. E se formos analisar os livros, eu tenho todos aqui, tratados de teologia adventista, os protestantes, eles são considerados no espectro apologético e profético, à luz do adventismo, como as filhas da meretriz. A grande meretriz é a Igreja Católica, e as filhas da meretriz, que estão embriagadas com o vinho de Babilônia, erram naquilo que para eles é crucial, um dia da semana. Então, veja que esse é o ponto, é um dos pontos principais. O sábado é o ponto principal, certo? Ellen White, como profetisa, é outro ponto principal. Você não pode se batizar na Igreja Adventista renunciando a Ellen White como profetisa. Você precisa responder a um questionário dizendo que vai guardar o sábado, dizendo que Ellen White é de fato profetisa e que seus escritos são inspirados. É mesmo, cara? E é por isso que, entre outras coisas, que no meio protestante os adventistas não são considerados protestantes, porque isso colide com o princípio do sola escritura. Pois é, mas eu já vi adventista falando aí que eles são de alguma forma herdeiros da reforma protestante porque aderem o sola escritura. Isso é um grande eufemismo, Inclusive, já conversei com um conhecido adventista, se eu não me engano ele era ancião até, que ele foi além do sola escritura, ele falava nuda escritura, ou seja, é um princípio ainda mais radical que o sola escritura, porque o sola escritura, segundo os protestantes, de forma geral, né, ele disse o seguinte, olha, nós aceitamos as tradições que estão em conformidade com a escritura. Agora, o nuda escritura, ele radicaliza ainda mais, porque é só a escritura mesmo. Que não é o caso da Igreja Adventista, ainda que possamos considerar que hajam adventismos dentro do adventismo, certo? Mas Ellen White, ela é unânime nesse sentido, de que seus escritos são inspirados. Você preenche um questionário antes de ser batizado admitindo isso. Olha, você tem que aceitar os escritos da Ellen White como inspirados. Exato. É como se fosse uma espécie de análise pastoral. Sim. O pastor, ele vai analisar se tu compreendeu doutrina, se tu assumiu compromissos de comportamento, por exemplo, não tomar café, não usar joias, coisas nesse sentido, tudo tu tem que preencher no questionário. Tá, João, olha só, mas isso aí não pode ser uma coisa ali da sua igreja local, daquela igreja que você participou? Tô tentando defender os caras aqui, tá? É universal mesmo esse procedimento? Não, isso é universal. Isso está no manual da igreja. A igreja possui um manual e está lá escrito de que forma tais coisas devem ocorrer, qual é o questionário, quais perguntas deve ter, o juramento que a pessoa deve fazer após ser batizada, tem tudo isso lá. Então, Ellen White é também uma das doutrinas distintivas. E como que é feita a tentativa de conectar Ellen White com o sola escritura? Há uma passagem de Apocalipse que diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eles conseguem, utilizando esse versículo, colocar Ellen White ali e a partir desse versículo validar todos os escritos de Ellen White, escritos esses que em boa parte, e eu fiz um estudo apurado disso, são plágio de inúmeros autores americanos de sua época. Há provas e mais provas acerca disso. O que põe por terra a ideia de que ela teria sido inspirada e recebido através de visões e revelações boa parte das coisas que ela escreveu, que em sua maioria são bastante simplórias, com todo respeito à sua biografia e àqueles que de alguma forma a consideram como uma referência teológica. Bastante simplória,
falou sobre dieta, nenhuma de suas profecias se cumpriu, falava sobre alimentação, era bastante rasa em relação à teologia, enaltecia muito a Cristo, mas isso do ponto de vista teológico, né, fazendo a crítica teológica, estritamente enquanto ciência, ela nunca foi feliz assim, em inovar, em trazer algo importante. Há quem diga também, há escritos nesse sentido, de pessoas que conviveram com ela, que muitas de suas visões eram combinadas com seu marido, né? À noite se combinavam, no outro dia ela supostamente anunciava a visão. Enfim, Ellen White é uma figura bastante controversa e ela é uma das doutrinas distintivas do Adventismo. Você só pode ser adventista do sétimo dia se você reconhece em Ellen White os seus textos enquanto inspirados e na sua figura uma profetisa para o tempo do fim, que é ela que vai anunciar o que vai acontecer no fim. Aí entramos já numa outra parte, um suposto decreto dominical que haverá de ocorrer através da junção de dois poderes, no caso, o papal e o estatal, o americano. Estado e religião se unem para decretar o domingo como o dia para se adorar a besta, que seria o Papa, e então todos os sabatistas serão perseguidos. Então, Ellen White escreveu tais coisas. O juízo investigativo... Não, João, antes de você continuar, só queria pontuar uma coisa, que isso é algo que nem a Igreja Católica pretende, né? A Igreja Católica que, para o escândalo de alguns, proclama aí o dogma da infalibilidade papal, ou seja, que o Papa não pode errar em matéria de fé. No entanto, nem nesse dogma da Igreja, nem em qualquer outro, se pretende que a Igreja tenha novas revelações. Vocês estão entendendo? A revelação encerrou com a morte do último apóstolo. E as ações dos concílios e dos papas, né, que proclamam dogmas, são ações apologéticas, ou seja, em defesa da fé perene da Igreja, em defesa daquilo que a Igreja sempre acreditou. Por quê? Porque não há mais novas revelações. Tudo que a Igreja faz agora é conservar e ampliar a sua compreensão teológica daquilo que já foi revelado. Então, me parece que o Adventismo com a Ellen White foi muito, mas muito além do que a Igreja Católica pretende ir com a infalibilidade papal, por exemplo, né? Para o escândalo de alguns. Sem dúvida. É isso que acontece no Adventismo e, conforme eu disse, ou você aceita essa parte do credo, ou você não pode ingressar. Não pode ingressar na igreja. Caramba, surreal, hein? Meu caro, antes de eu te cortar no bloco anterior, você ia começar a falar sobre o juízo investigativo. Vamos detalhar um pouquinho mais isso aí para nossa audiência? O juízo investigativo. O juízo investigativo é uma doutrina segundo a qual Cristo, junto dos anjos no céu, está a analisar pessoa por pessoa, desde os mortos até os vivos. Quando esse procedimento de análise, um a um dessas pessoas, ele concluir, Cristo há de voltar. Então, conectado a essa ideia de juízo, existe a exortação para que o adventista saia a pregar a volta de Jesus, segundo uma mensagem que está lá em Apocalipse, que são o que eles chamam de as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Outra se refere à Babilônia, sai dela povo meu, e uma terceira que não me recordo. Então, o juízo é isso. Tá, isso aí tem algum fundamento bíblico, algo que eles se baseiam na Escritura para poder fundamentar? Não há nenhum. Veja, quando Cristo no céu sai do lugar santo e entra no Santíssimo, fazendo analogia com o santuário terrestre, ele entra numa segunda etapa, que é a da purificação do santuário, coisa que o sumo sacerdote fazia no tabernáculo e no templo. Então, a fim de promover a expiação de pecados. Então, sob a mesma lógica, quando Cristo no céu ele troca do lugar santo para o Santíssimo, dá-se início à expiação dos pecados através de um juízo. Então, o juízo é um a um. Peter, chegou teu nome, Peter, lá no livro.
que Jesus Cristo e os anjos estão ali debruçados sobre uma mesa lendo, tá? Chegou o nome do Peter. Aí o Peter ele vai ser analisado, vai ser julgado e vão ver se vamos espiar os pecados ou não do Peter. Passou para o João, depois passou, né? Tendo feito primeiro os juízos dos que já passaram, dos que já morreram, inicia-se o juízo dos vivos. E ao findar o juízo do último nome, conclui-se o juízo investigativo, porque investigou cada uma das pessoas, como se não houvesse presciência, e como se houvesse necessidade de mostrar isso para os anjos, porque é isso que eles ensinam, que Cristo teria que mostrar a sua justiça para os anjos, provar a sua justiça para os anjos. Então, por isso que ele está fazendo esse juízo, como se ele não soubesse, mas ele, na verdade, sabe, mas os anjos não sabem. Então, os anjos precisam estar a par de como Cristo julga. Olha o absurdo. Caramba! Pois bem, então, esse é o juízo investigativo. 2.300 tardes e manhãs é uma parte, veja que tudo é coxa de retalho, né? Uma coisa conectada na outra. 2.300 tardes e manhãs é um termo que está lá no famigerado versículo 14 do capítulo 8 de Daniel. E até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Meu caro, em torno dessa expressão e desse versículo, eu fiquei um ano debruçado sobre ela estudando. Eu imprimi o livro de Daniel em 4 versões e fiz uma apostila. E lia cada preposição, cada expressão, ia no original. O livro de Daniel ele tem parte em hebraico, parte em aramaico. Então, eu fiz todo o estudo possível acerca desse versículo e consegui concluir, conforme concluiu toda a comunidade cristã, inclusive a Igreja Católica, em torno do que teria sido aquele contexto e o que exatamente que ele remetia, que é, na verdade, uma profecia para quem entende que o livro de Daniel foi escrito no século V a.C., né? Porque há quem diga que ele foi escrito no século II a.C. Eu não entro nessa divergência porque eu não me aprofundei dentro dela. Eu aceito a primeira hipótese, que ele foi um livro escrito no século VI. Então, tendo sido escrito lá, ele profetiza o que aconteceria no século II através da ação de Antíoco IV Epífanes, um rei Seleucida, que colocou quase por terra todo o plano da salvação, uma vez que foi quase feliz na dizimação do povo hebreu. Colocou o santuário abaixo, erigiu um altar de Júpiter sobre o altar, sacrificou porcos no altar, perseguia as mulheres hebreias, queimava a Torá, mandava matar crianças, enfim. Eis que surge, em meio ao povo hebreu, alguém chamado Judas Macabeu, que intitulou 2 livros deuterocanônicos, né? Primeiro e segundo Macabeus. E ali há o relato, né, daquilo que foi o período, né, promovido por Antíoco IV Epífanes, e tendo Judas Macabeus, né, surgido naquele contexto, ele arregimentou um exército e conseguiu vencer os gregos e restaura de novo o santuário e purifica o santuário e salva, né, a hereditariedade de Davi, né, de modo que o filho de Davi só advém a nós, né, claro que por uma providência divina, mas que se explica na ação de Judas Macabeus e do seu exército. E aí, meu caro, é interessante que se William Miller tivesse no seu cânon bíblico primeiro e segundo Macabeus, ele não teria feito a confusão que ele fez. E isso parece simplório o que eu estou dizendo, mas é decisivo. Se ele conseguisse conectar o que está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 22, que é aparentemente um versículo solto, né, que não faz sentido nenhum. Lá é dito o seguinte: e comemorava-se a festa da dedicação e era inverno. De fato, é um verso solto que não faz sentido. Mas esse é um verso que, se tu perguntar para um adventista do sétimo dia se ele conhece a festa da dedicação, ele não conhece. E a festa da dedicação foi instituída por Judas Macabeus, quando através dele Deus cumpre a promessa que está no capítulo 8, versículo 14, de que até 2.300 tardes e manhãs, que são sacrifícios, o da tarde e o da manhã, o santuário será purificado. Então, tendo o livro em mãos, Miller não teria incorrido no erro grave que ele incorreu, e a seita adventista do sétimo dia não estaria tão grande e enganando tantas pessoas como ela o faz hoje. É uma igreja, é uma seita, tem de fato um ódio, eu poderia assim dizer, à Igreja Católica, ainda que velado, se revestem de um ecumenismo, de um respeito às religiões, mas quando da intimidade e ao perceberem que já há espaço, vem com todas as garras o ódio
contra o catolicismo, contra o Papa, contra as doutrinas, enfim. Eu acho que falando desses pontos, eu poderia abordar outros, Peter, mas com esses já é suficiente saber que o Adventismo do Sétimo Dia, ele certamente está dentre as maiores heresias dentre as seitas protestantes. Ele é extremamente nocivo, porque ele coloca pessoas em dilemas, como, por exemplo, o trabalhar ou não no sábado, há pessoas que perdem emprego, que perdem oportunidade de trabalho. Sim, eu lembro do meu primeiro emprego, eu trabalhei com uma sabatista. Eu não sei se ela era adventista ou se ela era testemunha de Jeová, né? Mas o fato é que a gente ficava meio puto, porque todo mundo trabalhava de segunda a sábado e ela só de segunda a sexta. Enfim, eu não lembro direito porque faz muito tempo, mas ela deveria fazer umas horas a mais para completar, né, as horas corretas, ou ganhava um salário menor que o nosso, né, proporcional às horas que trabalhava, enfim. Eu nem acho tão errado assim que uma empresa se dobre às questões religiosas, né, eu acho que está certo mesmo. É claro que eu vou defender que deveria se dobrar à doutrina religiosa verdadeira, né? Mas, enfim, o mundo hoje não está preparado para essa conversa. Mas eu entendo o que tu queres dizer, assim, para muita gente acaba sendo um peso e tudo mais, né? E, meu cara, uma curiosidade, nem estava na nossa pauta, né? Mas, em alguns determinados momentos, eu noto uma certa similaridade entre os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová, por exemplo. Eu não sei se existe real razão para isso, mas enfim, você pode falar um pouquinho disso pra gente. Mas os adventistas também acreditam naquela história de que literalmente 144 mil pessoas se salvarão e tudo mais? Sim, em alguns aspectos existe sim conexão. Alguns desses aspectos se mantêm semelhantes e outros, com o passar do tempo, as coisas foram mudando ou numa ou noutra. Mas eles não têm uma origem comum, por exemplo, né? Os testemunhas de Jeová, se não me engano, eles surgem de uma figura cujo nome não me recordo, mas que era adventista do sétimo dia. Ah, é posterior, então. É posterior. Ele deixa de ser adventista do sétimo dia e se torna, podemos assim dizer, testemunho de Jeová e surge em torno dele o movimento dos testemunhas de Jeová. Qual é a semelhança que há em relação a essas duas seitas? Testemunhas de Jeová até hoje são antitrinitarianos e os adventistas do sétimo dia, em seus primórdios, eram antitrinitarianos. Os pioneiros, aqueles que são reverberados, né, como a ortodoxia adventista, eles eram antitrinitarianos. Essa é a maior das heresias. Sim, caramba. Então, nisso há uma conexão. Os testemunhos de Jeová não abdicaram disso, seguem até hoje acreditando que a Trindade não existe. Então, esse é um ponto. Há outros pontos também de conexão. Os adventistas do sétimo dia creram os adventistas, né, ainda não do sétimo dia, creram nos seus primórdios que Cristo voltaria. Os testemunhos de Jeová dizem que Cristo já voltou, mas eu não sei exatamente de que forma, mas ele já teria voltado de uma forma espiritual, alguma coisa etérea, assim, enfim, eu não sei exatamente como que funciona isso, mas dentre o meio protestante, essas duas sequer protestantes são consideradas. Sim. Não, é importante falar também, meu caro, que o adventismo, apesar de hoje professar a fé na Trindade, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Pai e Filho e Espírito Santo, né? Eles não aderem às formulações dos concílios, certo? Coisa que o protestantismo, de forma praticamente unânime, vai fazer. Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, que definiram os aspectos da Trindade, né? 3 pessoas em uma só natureza e tudo mais. Tudo isso são formulações católicas dos concílios católicos que o protestantismo herdou. Da mesma forma, a cristologia clássica, né? Que Jesus tem 2 naturezas em uma única pessoa e tudo mais. Tudo isso é praticamente unânime no protestantismo, ainda que alguns teólogos particulares ou algumas linhas de pensamento protestante vão negar algum aspecto da participação de Maria na obra da salvação, como, por exemplo, que Maria seja mãe de Deus, e isso vai acarretar depois, por consequência lógica, uma certa debilidade na própria cristologia, você está entendendo? Porque se eu não reconheço Maria por mãe de Deus encarnado, então Jesus não é Deus, né? Mas a maioria dos protestantes que negam esse aspecto de Maria, negam essa formulação do Concílio de Éfeso, grande parte das vezes, na imensa maioria das vezes, eles não vão se dar conta de que você negar esse aspecto de Maria vai interferir na compreensão cristológica, né? Eles ignoram um e ficam com o outro e está tudo certo, não fazem propositadamente.
né? Agora, o adventismo, ele vai negar tudo isso. Por quê? Porque os concílios católicos, eles vão utilizar de terminologias filosóficas para compreender essas realidades dogmáticas. Você está entendendo? Então, que Deus seja uma natureza em 3 pessoas, que Cristo seja uma pessoa com 2 naturezas, tudo isso vai ser desprezado pelo adventismo, porque são categorias filosóficas, e a filosofia, segundo eles, não poderia servir para compreender as realidades teológicas. Então, até onde me consta, eles nem explicam essas realidades. Então, eu creio que Deus é uno e trino e está tudo certo. Eu creio que Jesus é homem e Deus e está tudo certo, né? Agora, do ponto de vista católico, nós não estamos submetendo a teologia, as realidades teológicas, à mera compreensão racional. Nós estamos nos servindo da filosofia para fazer teologia. Então, a filosofia é serva da teologia. Coisa que a doutrina adventista não vai admitir de modo algum, né? Perfeitamente. Toca num ponto que ele é bastante sutil, porque hoje pode-se dizer que o adventismo do sétimo dia crê na Trindade, tem seu credo à Trindade. Por outro lado, se você for se deter na maneira como essa fé está disposta, você vai perceber, por conta da terminologia e, consequentemente, dos raciocínios que dali decorrem, que está longe de ser a Trindade católica, a Trindade dos concílios. Mesmo porque eles tiveram que, numa espécie de sistema progressivo, ir saindo da ideia antitrinitariana. Então, houve um hiato aí, e, certo, ponderando muitas coisas, conseguiram fazer, né, a sua maneira, a sua Trindade. Sim, exato. Porque eles não podem aderir à Babilônia. Eles não podem aderir aos concílios, eles não podem aderir à infalibilidade papal, porque Papa é a besta. Então eles criam o seu próprio conceito de trindade, certo? E com isso ganham algum espaço e maior aceitação dentro do meio protestante. Com relação à cristologia, não é diferente. Também os termos, eles acabam por denunciar que existem inúmeras falhas. Eu nunca me aprofundei tanto na questão da trindade, mas eu sei que há essa dificuldade em relação a concepção adventista e também com relação à cristologia. Nunca me aprofundei nesses aspectos. Com relação à cristologia, há aqueles que dizem que ele veio com a inclinação para o pecado em seu aspecto humano. Isso eu já ouvi também, que Jesus, na sua humanidade, ele era passível de pecar, né? Jesus poderia pecar, coisa que nós não vamos admitir de modo algum, né? Exatamente. Isso dentro do meio adventista cria uma grande polêmica que se dá entre, podemos dizer assim, os grupos lá dentro conhecidos como perfeccionista e não perfeccionista. O perfeccionista apregou a ideia de que é possível guardar a lei, no caso, os 10 mandamentos. O não perfeccionista, como todo protestante, diz que não. Todo mundo é pecador e não tem como superar o pecado. Só que esse que diz que é possível superar o pecado, o perfeccionista, ele quer se igualar a Cristo. Porque ele diz que se Cristo conseguiu superar o pecado, nós também podemos. Ou seja, existe aqui alguma similaridade entre nós, criaturas, e o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, aquilo, eu volto naquilo que eu disse anteriormente. Se for pegar cada aspecto e for desmembrando um a um, é muita coisa e é muito grave, né, todos os aspectos. Tu citaste a questão dos 144 mil. Também há grupos que pensam de maneira diferente. Há alguns que dizem que os 144 mil é um grupo de pessoas cujo número literalmente significa aqueles que serão salvos, né? E aí existe o adventismo reformado, né? O adventismo da reforma, que são estritamente Ellen Whiteanos, leem os seus escritos e buscam interpretar os seus escritos e são veganos, não tomam leite, não comem carne e usam saia, contam as polegadas da saia para baixo do joelho, porque tudo isso foi escrito por ela. Então esses acabam se distinguindo dentre os adventistas de tal modo que eles são muito pouco. Então para eles faz sentido a ideia dos 144 mil ser um número literal, entende? Enquanto outros dizem que é um número simbólico, porque a denominação hoje conta aí ao redor do mundo com milhões de pessoas consideradas. Sim, de fato, os adventistas estão presentes aí ao redor do mundo,
né, com hospitais, escolas, universidades, rádio, TV, instituições de caridade. Inclusive aqui na cidade, para você ter noção como está decadente o sistema de ensino católico, né, nós dizemos que aqui na cidade a escola mais católica que nós temos é a escola adventista. De fato, meu caro. A Igreja Adventista, ela conseguiu, através de uma organização bastante sólida, uma administração quase que como se fosse uma multinacional, se estabelecer ao redor do mundo em todas as frentes, não só seus templos, mas os seus hospitais, as suas escolas, as suas clínicas, os seus centros de saúde. Eles atraem muito por isso, porque a ideia do bem viver, do ter uma alimentação adequada, do evitar os vícios, ainda que não falem de virtudes, e ainda que subjuguem a ideia da filosofia, eles acabam, na prática, de alguma forma, pregando isso. E isso atrai. E isso é muito bom. Mas, numa segunda camada, tu já começa a entrar nas questões teológicas, e as escolas são lugares para, entre aspas, evangelização, os hospitais são lugares para evangelização, a televisão, as rádios, tudo é lugar para evangelização. Ou seja, eu concluo, acho que o nosso tempo já está se esgotando, dizendo o seguinte: até mesmo uma mentira, se bem administrada, pode se tornar um grande negócio. E isso fica muito claro no complexo adventista do sétimo dia ao redor do mundo. Bom, pessoal, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né? Um episódio mais solto, uma conversa mais tranquila, onde durante o testemunho de conversão do João, ele foi elencando aqui para a gente os pontos, né, da doutrina adventista para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais. Então, João, para a gente encerrar aqui o nosso assunto, eu queria que você nos contasse agora o seu processo de conversão para o catolicismo. Quais foram os momentos mais marcantes, as descobertas mais importantes que você fez que o levaram aqui até a Igreja Católica? Claro. O primeiro aspecto que me causou muita estranheza no meio adventista foi sempre o dilema do sábado, a incoerência em alguns pontos. Por exemplo, pessoas trabalhando dentro dos ambientes da Igreja Adventista do Sétimo Dia no sábado, as pessoas se valendo de transporte coletivo, nos quais há trabalhadores para irem, né? Entre outras coisas envolvendo o sábado. O dízimo como meio de salvação, o próprio sábado como meio de salvação. Isso tudo me colocou sobre a mesa com os livros abertos e, sobretudo, a Bíblia. E aí, conforme disse anteriormente, passei a me aprofundar e acabei vindo a confirmar que haviam erros gravíssimos nesses aspectos. E com o passar do tempo, tendo consolidado, né, a verdade sobre o que era mentira, eu não tinha outra escolha senão sair. Então eu acabei redigindo uma carta, enviei para as pessoas mais próximas, para os amigos, e falo assim de tais pessoas porque de fato assim as considero amigos. Sei que é muito duro para eles ouvir a maneira como eu exponho, né, aquilo que muitos creem, né, ainda creem, mas eu não posso medir as palavras para mostrar, né, erros tão graves como... Então eu acabei me despedindo através dessa carta, sem saber para onde ir. Só sabia que eu não poderia permanecer ali. E saí. E aí passei a ponderar alguns aspectos que me pareciam relevantes para decidir para qual lugar eu passaria, né, a me dirigir, me direcionar. E procurei na Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, mas sempre com estudo, né? Frequentei um ou outro culto, mas sempre com estudo. O estudo era o principal. Ia pautando esse e aquele ponto e ia estudando. E voltei a estudar em paralelo a filosofia, ainda que de forma muito incipiente. E ao me debruçar sobre a filosofia, acabei conhecendo alguns amigos católicos e nessa relação com esses amigos católicos, dentre os quais posso citar o caro amigo, eu passei a perceber alguns outros pontos relevantes para os quais eu não estava voltado, que são nada mais, nada menos do que o sacramento. E ao entender o sacramento, um a um, dentro do que cada um significa, eu vi que aquilo fazia muito sentido. E aí fui olhar para o lado, Igreja Presbiteriana é diferente. Outras denominações protestantes também é diferente. E com isso passei a me voltar mais para a Igreja Católica. É um grande preconceito, né, arraigado, afinal de contas foram 4, 5 anos no Adventismo, que tem essa oposição ferrenha ao catolicismo, mas eu
eu me permiti, digamos assim, fazer aquilo, graças a Deus. Fui sem medo procurar o que havia na doutrina católica, na teologia católica. E me deparei primeiramente com os sacramentos, depois com a história do santo, com a história da própria igreja a forjar a civilização ocidental, a sucessão apostólica. Eu poderia citar pelo menos mais outros aspectos aqui. A forma como hoje a igreja lida com a questão do dízimo e das ofertas. Isso é uma coisa bastante distintiva em relação ao protestantismo, que lança a mão de textos da Bíblia para impor uma obrigação que não é bíblica. Não sei ao longo da história como foi no catolicismo, mas hoje eu tenho certeza, pelas paróquias onde já pude visitar, e inclusive na que eu frequento, que o princípio paulino de que cada um deva contribuir com alegria e segundo dispõe no próprio coração é uma prática genuína e sincera, né? Então, esse monte de coisas assim vieram como uma grata surpresa. Estudar os santos, estudar Santa Teresinha do Menino Jesus, seu amor pelo Cristo, me fez amá-la e depois compreender que tudo aquilo que ela representa não é outra coisa senão a graça do Senhor Jesus Cristo sobre ela. Então, eu hoje vivo o caminho estreito, que é o caminho daquele que busca viver em estado de graça, que busca reconhecer em si o próprio pecado, mas combatê-lo, e isso é uma grande dificuldade que nós todos temos. Mas, por outro lado, é uma vida mais solta, porque não é como fora, enquanto adventista do sétimo dia, aquela coisa proibida do sábado não poder comer um picolé no verão. Parece bobo, né? Mas é isso. Num dia quente tu não pode comprar um picolé se tu não tem na geladeira, sabe? Coisas do tipo, não poder experimentar um vinho no inverno, sabe? Porque tudo, para que tu tenha uma ideia, o Adventismo ensina que o primeiro milagre de Cristo nas bodas de Caná foi a transformação de água em suco de uva. Então, a minha vida ela ficou mais franca, mais sincera, muito mais honesta, porque tudo isso gera, em última análise, hipocrisia, que as pessoas vão fazendo de conta que vivem daquela maneira, não conseguem viver, de fato, porque a vida fica difícil, e hoje eu vivo a vida normalmente. A minha única dificuldade é o pecado que habita em mim, contra o qual eu tenho que combater, e a Santa Igreja me ensina a combater através das virtudes. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, naturalmente. Mas que eu tenho que contribuir com ela através do desenvolvimento das minhas virtudes e do combate aos meus... Foi assim. Muito bem, meu caro. Excelente. Muito obrigado. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculis cunctis libera-nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. João de Boni, é isso aí, meu caro. Muito obrigado. Primeira vez aqui no Cooperadores. Espero que tenhamos outras vezes ainda, né? Que Deus lhe pague a sua generosidade, meu caro. Eu que agradeço, Peter. É sempre um prazer estar contigo. É uma companhia sempre muito agradável, um bate-papo fluido também. E eu também me coloco à disposição naquilo que eu puder contribuir no futuro. Um prazer estar aqui falando aos teus ouvintes, teu público já cativo, né? Rogo a Deus que abençoe a todos e Nossa Senhora os ampare. Obrigado mais uma vez, meu caro. Amém, amém. Valeu, meu caro. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe com seus amigos, mande no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos, compartilhe nas suas redes sociais, porque é simples, rápido, fácil, não custa nada para você, mas nos ajuda muito, como eu sempre falo, né? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. Então quem quiser conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria.